Oi, gente, como vocês viram aí no título aí do vídeo, este vídeo não é um vídeo fácil, né, de se fazer. Eu vim aqui tentar, né, contar um pouquinho do que aconteceu comigo nesses últimos meses. Não foi nada fácil. Vim aqui para tentar também alertar, né, algumas pessoas, que tem muitas pessoas que passam por isso e não sabe, né, o que está acontecendo. Foi o que aconteceu comigo lá atrás. A gente não imaginava que o que estava por vir fosse exatamente o que aconteceu com a minha mãe. Este não é um vídeo fácil, vou tentar conversar com vocês, falar um pouquinho aqui sobre o acontecimento, né? Espero ajudar muitas pessoas que estejam passando por isso. Venho também agradecer aqui o carinho, né, de muita gente que me mandaram mensagem, que me apoiaram. Não tive ainda tempo, na verdade eu não tive ainda cabeça, né, de responder. Não tô ainda me sentindo bem preparada para falar muito sobre o assunto, mas eu quero agradecer cada pessoa, né, que me apoiou, que esteve do meu lado. E também não posso esquecer do meu marido, né, que ele foi super companheiro comigo, não me abandonou em nenhum momento. Desde lá do começo, né, da minha mãe, quando começou tudo, ele sempre esteve do meu lado, nunca me abandonou. Ele foi um filho, né? Meu marido foi um filho para minha mãe. Na verdade, ele foi um filho. E ele sempre me apoiou, sempre esteve ali perto da gente, juntinho de nós. Eu nunca vou me esquecer disso, né? O que ele fez por mim, o que ele fez pela minha mãe. Enfim, vocês sabem que... Para quem não sabe, eu vou resumir um pouco a história. O ano passado, agosto do ano passado, minha mãe comprou uma casinha lá na região dos Lagos e a gente se mudou para lá. Eu, minha família e ela se mudamos para lá para tentar uma nova vida, para tentar ser feliz, né? Um pouco mais feliz, um pouco mais livre, porque aqui no Rio, onde a gente mora, é tudo muito perigoso. E a gente estava querendo sair disso aqui um pouco, né? Dessa correria. Enfim, se mudamos para lá e minha mãe foi em agosto, eu fui em setembro. Foi primeiro do que eu. E ela ficava me ligando: filha, você não vai vir logo? Tô precisando, eu não quero ficar aqui sozinha. Eu falei: mãe, já tô indo. Enfim, fomos. E quando eu cheguei lá em setembro, minha mãe foi no começo de agosto e eu fui no começo de setembro. Quando eu cheguei lá em setembro, percebi que minha mãe não estava bem, não tava muito legal, né? Tava estranha. Mas a gente nunca ia imaginar o que estava acontecendo com ela. Nunca, nunca, nunca. Enfim, repetia muitas coisas, falava muitas coisas. E tava sentindo muita tonteira, muita dor de cabeça, zumbido no ouvido, muita coisa. Enfim, a gente não imaginava o que estava por vir. Então lá no momento lá, e ela contava as mesmas histórias, sabe? Toda hora. Ela focou em uma história e só contava aquilo repetidas vezes. Eu falava para ela: mãe, chega de falar disso, fala de outra coisa. E ela não falava, ela repetia, né, as mesmas coisas, os mesmos assuntos, dia após dia. E eu vi ali que minha mãe não estava nada bem. Então eu resolvi fazer levamos ela no UPA, fizeram exame de sangue e mandaram ela para casa. Fiz uma ressonância, bati uma ressonância dela lá e veio a resposta que minha mãe estava com tumor no cérebro. E aí começou a nossa luta, né?
corre daqui, corre dali, enfim. Conseguimos internar ela lá em Rio das Ostras e de lá eles pediam encaminhamento aqui para o Rio, né, para o Instituto do Cérebro. Urgente, porque ela precisava de uma cirurgia urgente, porque o tumor já estava se alojando na coluna dela. Então, corremos, né? Eu, por conhecimento, né, consegui que a situação fosse resolvida mais rápido e ela veio para o Rio e eu fiquei naquela, indo para lá, vindo para cá ver ela. E vocês sabem que eu tenho um filho especial, então é uma situação muito complicada. O Davi se agita muito nisso tudo que acontece. A gente foi, já era uma nova casa para ele, a cabecinha dele não funciona igual a nossa. Então ele já estava bem agitado aí, né? E de repente eu tenho que ficar vindo e indo para ver minha mãe no hospital. Então a situação para ele piorou muito. Então, o que aconteceu? Resolvi voltar, né? Se mudamos em setembro e em novembro nós voltamos. Decidimos voltar, decidimos retornar para onde a gente estava. Vou tentar resumir o máximo para não ficar um vídeo muito longo. Então a gente voltou e minha mãe foi operada, né? Operou aqui no Instituto do Cérebro, foi operada e ficou 45 dias, 46, internada. Não porque a cirurgia deu problema, não. A cirurgia foi tudo ok, deu tudo ok, mas como é que fala? Pela atitude dela, né? Que ela começou a gritar muito depois da cirurgia, ficava querendo se soltar e eles viram que a minha mãe não estava com um comportamento muito adequado para vir para casa. Enfim, passaram-se os dias, ela teve alta e o médico falou: daqui semanas ela retorna, porque tem muita gente que não aguenta muito tempo, né? Esse tumor. O tumor que a mãe teve é um glioblastoma, grau 4. Esse tumor não tem cura, ele cresce muito rápido, são as próprias células do cérebro que crescem, vai crescendo desordenadamente e ele afeta a coluna, né? E os sintomas são tontura, muita tontura, né? Que ela sentia muita tontura ao ponto de perder o equilíbrio, de cair, enjoo, dor de cabeça e muito zumbido no ouvido, é o que ela sentia. Então, o médico falou que não ia, aliás, ninguém queria operar ela, né? Porque esse tumor volta, não tem muito o que fazer, então eles não queriam. Mas enfim, a mãe foi operada e ela foi um milagre, né? Minha mãe, 64 anos, foi um milagre. Porque onde os médicos falavam que ela ia retornar para o hospital depois de 2 semanas, a minha mãe durou muito mais. Durou aí, ela operou em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 8 meses. Minha mãe sobreviveu a 8 meses. Então, tiraram 99% do tumor dela mas infelizmente esse tumor volta, não tem o que fazer, né? Como é que faz? Volta, aí opera de novo, aí o tumor volta de novo, aí opera de novo, até quando? Então não tem o que fazer, né? É uma doença que não tem o que fazer. E minha mãe operou, correu tudo bem na cirurgia e ela veio para casa no finalzinho de novembro. Eu já tinha alugado aqui a casa, vim embora, deixei tudo para trás, não quis mais continuar onde eu estava, não tinha condições de eu ficar longe da minha mãe, sabendo do acontecimento, do que estava por vir, né? Eu não teria condições de ficar indo e vindo, porque não é um local perto, e também o Davi não aguentaria, né? Na verdade, nem a gente aguentaria ficar indo e vindo com ele, né? Então a gente
nós resolvemos voltar, voltamos, e ela ficou aqui comigo esses 8 meses. Foram 8 meses de muita história, de muito acontecimento. E eu li sobre o problema da minha mãe, estudei, e eu estava ciente de tudo que estava por vir. Então eu tentei aproveitar minha mãe o máximo que eu pude, porque eu sabia que em algum momento aquilo ia acabar, né? Minha mãe veio para casa, foi se recuperando, começou a andar, voltou a comer normal, comia tudo normal, voltou a se alimentar normal, né? Não precisou de fisioterapia, não precisou de fono, e Deus ali agiu na vida dela. Minha mãe foi um milagre. E voltou assim um pouco desorientada, normal, né? Fez uma cirurgia na cabeça. E aos pouquinhos ela voltou ao normal entre aspas, né? Porque uma pessoa quando opera a cabeça, ela nunca mais volta ao normal. Porque o nosso cérebro ele não foi feito para mexer em algum momento da vida. Mexeu, a gente tipo perde um pouco a nossa identidade. E foi isso que eu percebi nela. Ela foi perdendo a identidade dela. Eu não reconhecia mais a minha mãe. Depois que ela operou, eu não reconhecia mais ela. Ela era outra pessoa, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. A minha mãe era outra pessoa, muito diferente do que eu conhecia. Em janeiro e fevereiro foi o auge, né? Ela estava muito bem. Melhorando a cada dia, se superando a cada dia. Quem via falava que ela tinha sido curada, né? Mas eu percebi o tumor voltando. Como eu tinha passado isso lá atrás, como eu acompanhei a minha mãe, vi tudo lá no começo, eu percebi que algo estava diferente. Eu sou uma pessoa que observo muito as coisas, sabe? E eu me entrego por inteiro ao que está acontecendo no momento, né? E no finalzinho de janeiro, minha mãe sentou comigo, conversou comigo e falou assim: filha, eu estou conversando com você porque eu sei que daqui a pouco o meu cérebro não vai estar mais aqui. E tipo assim, a minha mãe não sabia do tumor que ela tinha. Ela sabia que era o tumor, mas ela não sabia qual era e qual seria o fim dela. A gente optou por não contar. Nós não contamos para ela. Para quê? Para sofrer mais? Para quê? Né? Então a gente sempre colocou na mente dela esperança, né? Mãe, ora a Deus que a senhora vai ser curada. E todo momento ela falava: só Deus pode me curar. Eu sei disso. Só Deus pode me curar. E minha mãe conversou comigo, sabe? Ali ela conversou tudo comigo. Minha mãe não se esqueceu de nada. Minha mãe se lembrava de todo mundo. Minha mãe se lembrava da vida passada. A única coisa que minha mãe se esqueceu, que ela não se lembrou, foi a nossa mudança. Essa parte ela não se lembrou. Da casinha que ela comprou, não teve lembrança, não teve memória, né, disso. Então, ela conversou comigo e falou: daqui a pouco minha mente não vai estar mais aqui. E conversou tudo que tinha que conversar comigo. No finalzinho de janeiro, eu percebi minha mãe começando a ficar estranha novamente. Tipo, eu chamava ela na cozinha aqui, né? Ela vinha, eu falava: mãe, ela vinha me procurando no alto, né? Como se eu estivesse no alto, no teto. Sendo que eu tava do lado dela. E ali eu falei: meu Deus, o tumor da minha mãe voltou. Eu sabia que tinha algo estranho ali. O tumor dela tinha voltado. Aí eu falei, né, com meus irmãos. Ninguém quer acreditar, né?
no que está por vir, mas como eu li sobre o assunto, eu já estava esperando. Então, ali eu já fui me preparando psicologicamente, ninguém está preparado para perder ninguém, mesmo sabendo, né? Mesmo sabendo que a gente vai perder, mas a gente não está preparado para perder ninguém. Mas ali eu fui tentando organizar minha mente, tentando aceitar, né, o que estava por vir. Enfim, minha mãe entrou na neurose, que queria ir embora para casa dela, que ela estava me atrapalhando aqui, que eu com o Davi, né, com um filho especial, não poderia estar cuidando dela, mas não tinha condições de minha mãe ir morar na casa dela. Não tinha condições, tinha que ter alguém cuidando dela. Então, foi muito triste, sabe? Assim, porque ela queria a vida dela de volta. Mas não tinha como, não tinha condições, porque eu sabia que estava por vir. Ela não conseguia mais fazer as coisas, por mais que ela se recuperasse, por mais que ela tinha se recuperado, ela não tinha mais condições de fazer uma comida, de arrumar uma casa, porque ela não ficou 100%, né, assim, vamos dizer, com equilíbrio. Ela andava tudo, mas tinha momentos que ela sentia tontura, então não tinha condições dela viver a vida dela, né, sem alguém ali auxiliando. Então, a gente foi enrolando ela, dizendo que a gente estava vendo uma casinha para alugar, e foi uma fase muito triste, sabe, porque ela queria a vida dela de volta. Foi muito triste para mim ver isso. Então, foi passando-se uns dias, janeiro, fevereiro, março, e a situação foi piorando. A minha mãe começou a se esquecer novamente das coisas. Levamos ela no hospital que ela tinha operado, o médico perguntou se queria que operasse novamente. Ela disse que ela não queria operar novamente, e respeitamos, né, a vontade dela. Ela morria de medo de fazer quimioterapia, porque ela falava que a quimioterapia ia deixar ela cega, ia deixar ela surda, enfim. Não fez a quimioterapia, também não adiantava muita coisa, porque o médico conversou com a gente, ia ser como prolongasse, né, mais o sofrimento dela fazendo quimioterapia, porque ela estava tão bem, ela estava comendo, ela estava tão bem, para que judiar dela, né, vamos dizer assim, para que judiar dela. Então, nós respeitamos a vontade dela, e o médico falou que ela não, mais uma vez o médico falou que ela não ia durar muito sem fazer a quimioterapia, e minha mãe durou 8 meses. Então, foram dias assim tensos que eu vivi com a minha mãe. Toda hora, todos os dias, eu dizia que amava ela. Eu sou muito grata a Deus porque eu tive o prazer de cuidar da minha mãe, sabe? Eu entreguei a minha vida por ela. Eu não fiz o possível, eu fiz o impossível por ela. Eu cuidei, eu dediquei a minha vida a ela, eu abri mão de muitas coisas, eu fiquei muito dividida entre meu filho e ela, porque, como vocês sabem, meu filho é super agitado, precisa de estar ali sempre do lado dele, e tinha dias que eu me dividia entre ela e ele, dar atenção a ela e dar atenção a ele. Enfim, quando eu achava que o meu limite era o Davi, que o meu limite era meu filho, Deus me mostra que nele eu seria mais forte do que eu pensava, né? Quando a gente pensa que a gente não tem tempo, Deus vem e te mostra que você tem tempo sim. Então eu me dediquei muito, sabe, à minha mãe. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe, eu sempre liguei para ela. Eu não estava sempre na casa dela por conta do Davi, já grande, pesado, não tem condições de eu ficar saindo com ele. Mas a gente se falava sempre, sempre se falamos todos os dias por telefone, sempre. Eu sempre tive muita paciência com a minha mãe, e no final ela me agradecia todos os dias, né, por ela estar aqui na minha casa.
E eu dizia pra ela toda hora, todo dia, que eu amava muito, muito ela, sabe? Então eu me entreguei muito à minha mãe. Em abril, a gente imaginava que ela não fosse passar o aniversário dela aqui. Ela fez o aniversário dela, a gente fez o aniversário dela dia 25 de abril. E a mente dela estava bem, bem ruim, mas ela ainda estava andando. Fizemos um bolinho para ela aqui. Vou deixar passando no vídeo para vocês, um pedacinho. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Regina! Coisa linda, hein? Deixa eu tirar uma foto aí de vocês dois assim. Fizemos um bolinho para ela e ela não estava nada bem, sabe? A mente dela não estava nada... minha mãe não estava mais aqui, né? Na verdade, minha mãe não estava mais aqui. E no finalzinho de abril, quando chegou maio, dia 10 de maio, a situação foi piorando. Piorando muito, muito, muito. Minha mãe já não tinha mais mente. Minha mãe já não se lembrava mais de algumas coisas. Foi ficando cada vez mais debilitada. No finalzinho de maio para junho, minha mãe já não andava mais. Minha mãe quase não falava mais. Já não se levantava mais da cama. Já não falava coisa com coisa. Ela tinha várias alucinações. Para vocês terem ideia, ela criou, né, um celular imaginário que ela ficou quase que cega, né? Não totalmente, mas quase que cega. E a minha mãe criou um celular imaginário na mente dela e ela ficava ali, apertando as teclas, conversando. Às vezes ligava, achava, né, que estava ligando. A que ponto a nossa mente chega, né? A que ponto a nossa mente vai. Então, ali eu vi que ela estava bem debilitada, que minha mãe já estava indo, né? Já não falava coisa com coisa. Então, não tinha mais o que fazer, né? No finalzinho de maio, ela começou a passar muito mal. Levamos ela na UPA, mas ninguém fica, porque sabe que está em estado paliativo. Nenhum hospital fica. Chamamos o SAMU, mas ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Tipo assim, você tem que ficar com a pessoa na sua casa e ela morrer na sua casa, porque não tem o que fazer. Eu comecei a comprar Tramal para ela, morfina, porque ela sentia muitas dores de cabeça, muita dor. Então eu comecei a dar remédio para ela, comecei a dar soro, bastante soro para ela, e ela começou a não querer mais engolir as coisas, não engolia mais, não tinha deglutição mais. E aí eu me preocupei, como que eu fico com a minha mãe sem comer, sem conseguir engolir um comprimido para dor? Não tem condições. Eu dei todo o carinho, todo o suporte à minha mãe, e minha mãe nunca quis ir para o hospital, sabe? Ela sempre falou, não me leva para o hospital. E eu falei, eu respeitei isso, eu falei, tá bom, mãe, quando a senhora não estiver mais aguentando, a senhora vai pedir para ir para o hospital. E foi assim. No finalzinho ela foi pedindo para ir para o hospital, me leva para o hospital. Ainda esperei uma semana, né? Tentei segurar o máximo, porque a gente sabe que o hospital não cuida, né? Igual a gente, né? Eles nem ligam, nem se importa. Quanto mais quando sabe que a pessoa tá morrendo, né? E ela... Ainda tentei segurar ela uma semana e ela não tinha mais jeito, né? Como que eu ia ficar com a minha mãe sentindo dor sem conseguir tomar nem sequer um remédio. Fomos levar ela para o hospital, os hospitais não aceitavam, foi uma correria até que
o hospital do Andaraí, a gente conseguiu, né, que ela ficasse lá, no hospital do Andaraí. Minha mãe ficou lá uma semana no hospital. E quando eu fui ver, em uma semana, minha mãe já com o rosto irreconhecível, o lado dela, uma parte do corpo, não funcionava mais. Ela não mexia mais com o lado do corpo. Ela não mexia mais as mãos, não mexia mais os pés. Um lado paralisou, que o tumor tinha pegado a coluna dela, né? É uma história muito triste de se contar, mas serve também para alertar, né, muita gente por aqui. Eu nunca imaginava passar por isso na minha vida, nunca imaginava. Enfim, fui lá ver ela. Depois de uma semana ela saiu daqui. Eu, com a minha vida com o Davi, não tinha ninguém para deixar ele para lá ver ela. E por fim consegui e fui lá ver ela. Quando eu cheguei lá, ela estava de olho fechado e eu falei, mãe, não, aliás, eu nem falei, eu peguei a mão dela, segurei a mão dela e falei para ela assim, abre o olho. Ali ela abriu o olho e quando ela me viu, ela falou assim, graças a Deus, com a voz bem fraquinha, sabe? Ela falou assim, graças a Deus, respirou aliviada. E eu falei para ela assim, sabe quem sou eu? E ela balançou a cabeça e falou meu nome. E ela estava falando muito baixinho, você não conseguia entender mais o que ela falava, sabe? E ali ela chorou, eu chorei, foi uma despedida. Abracei ela e falei para ela que amava muito ela. Eu falei para ela, mãe, a senhora sabe que tudo que eu pude fazer pela senhora eu fiz, sabe disso, não sabe? E ela balançava a cabeça, dizendo que sim. E eu chorei, ela chorou ali, abracei ela e falei para ela, vai em paz, mãe, a senhora tá cansada, né? E ela falou para mim assim, você também, né? Quer dizer, até no último momento ela se preocupou comigo. Graças a Deus que ela não se esqueceu de nenhum de nós, sabe? E ali a gente chorou, eu falei, vai em paz, mãe, descansa, a senhora tá precisando descansar. E eu fiquei de 1h até as 6 da noite segurando a mão dela. Naquele dia eu não queria sair dali daquele hospital. Queria ficar ali, mas eu tenho meu filho que precisa de mim. Quando foi umas 4h30, né? Eu esperando a visita médica, não teve visita médica. E eu achei estranho, poxa, todo dia tem visita médica e cadê a médica? E ali minha mãe segurando minha mão muito forte. Ela olhou para mim e começou a dar uma convulsão. A convulsão que minha mãe deu de 40 minutos. E eu creio que essa convulsão levou ela, sabe? Minha mãe teve todo o estágio da doença. Todo o estágio da doença. Ela só não ficou completamente cega, mas perdeu parte da visão. E não esqueceu de nós, dos filhos, né? Então, ela ali começou a ter uma convulsão, eu pedi ajuda lá, e tinha uma técnica de enfermagem que eu acho que ela nem sabia o que era convulsão, porque falou que minha mãe estava normal, que isso era por causa da medicação. Gente, tem muita gente despreparada em hospitais, muita. E ali eu falei para ela que minha mãe estava tendo uma convulsão. O coração da minha mãe chegou a 190. A respiração dela chegou a 60 e a pressão chegou a 22. E eu falei para a técnica de enfermagem que minha mãe estava morrendo. Aí ali ela viu que a situação estava complicada, foi chamar a médica não teve nem o prazer de vir, simplesmente
pediu para a técnica aplicar diazepam na veia, né, da minha mãe, 3 ml, ela veio, foi aplicando devagarzinho e mesmo assim minha mãe não parava de dar convulsão. E ali a minha mãe falou para mim, estou morrendo. Foi uma situação muito triste, sabe, gente? Não desejo isso pra ninguém. É uma doença que ela vai te levando, vai acabando com você, pouco a pouco, sabe? E eu esperei a convulsão dela passar pra me vir embora. E quando eu vi que tinha amenizado a situação, que a pressão tinha voltado ao normal, o coração dela não baixava mais, só ficava 135, 140. Mesmo ela aqui em casa, quando foi diminuindo mais, eu falei, eu tenho que ir embora. Eu vou ter que ir embora. E ali, depois que a convulsão passou, eu falei com ela, mãe, mãe, e ela não me respondia mais. Não tinha mente mais, não falava, não, como se tivesse dormido, né? Porque a convulsão, ela acaba com qualquer pessoa. Imagina uma pessoa debilitada dando uma convulsão dessa. Então, eu saí dali arrasada naquele dia, sabe? E vim embora, porque eu precisava ir embora. Deixei minha mãe lá. E no outro dia, pela manhã, eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido. Eu não sei se ela chegou a dar mais uma convulsão ou foi essa que levou ela. Eu creio que se eu não tivesse ali no momento que me deu convulsão, ninguém ia ver. Porque a minha mãe estava tipo abandonada ali, largada. Então, às vezes, não sei se deu outra ou se foi essa que levou minha mãe. Não sei. Pode ser que deu outra e ninguém nem viu, né? Porque os hospitais, as pessoas são muito frias, né? Não tem compaixão do ser humano, né? Minha mãe só estava me esperando ir lá ver ela, para ela poder partir, sabe? Foi uma despedida. Ali foi uma despedida que a gente teve. Então, assim, tem tantos porquês, sabe? Na minha vida que eu pergunto para Deus por que Ele permitiu a gente se mudar, porque Ele permitiu esse trabalho todo da minha mãe vender a casa dela aqui, comprar uma casa lá, porque isso tudo, sabe? Eu sei que não somos eternos, eu sei que ninguém é eterno, né? Que uma hora cada um vai partir. Mas foi uma partida, assim, muito triste. Ninguém esperava, né, por isso, porque a gente foi muito feliz. Ela estava muito feliz, sabe? Eu nunca vi minha mãe tão feliz assim, sabe? E eu não entendo a minha mãe. Minha mãe nunca foi uma pessoa, assim, de realizar sonhos, de ser uma pessoa feliz. Minha mãe sofreu muito aqui na Terra. Então tem coisas que a gente não vai entender nunca, né? Por que teve que terminar assim, dessa forma? Vários questionamentos, sabe? Que eu acho que eu nunca vou entender, não sei se vou ter resposta algum dia. Fica várias perguntas, vários porquês no ar. Minha mãe é de uma família muito humilde, de 10 irmãs. E minha avó faleceu há 2 anos com mal de Alzheimer. E eu pensava que minha mãe fosse pelo mesmo caminho, sabe? Que fosse ficar velhinha, que fosse morrer de velhice. Não assim, de uma hora para outra, né? A gente descobriu a doença, não teve o que ser feito, não tinha o que fazer. O glioblastoma, ele não tem o que fazer, ele não tem solução, não tem jeito. Opera e volta. E ele cresce muito rápido, muito rápido.
É o máximo que a pessoa pode ter de vida 2 anos aí, né? Com quimioterapia, radioterapia, mas enfim. Hoje fica o luto, né? Que é uma dor insuportável, insuportável. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente de mim, porque tudo me lembra ela. Se eu tô no banheiro, eu lembro dela, dando banho nela. Se eu tô no quarto, eu lembro dela. Se eu tô na sala, eu lembro delas. E toda a parte aqui da casa, eu lembro dela. Então fica uma dor assim, insuportável, sabe? O luto é uma dor na alma. É como se eu sentisse dor na minha alma. Não sei se vocês conseguem me entender. Hoje eu não tenho força para nada mais, eu não tenho força para prosseguir, para continuar. Eu vou continuar porque eu não tenho opção, né? Eu tenho meu filho que precisa muito de mim e eu tô me arrastando, sabe? Dia após dia, sem ânimo, sem força, sem vontade de nada. Eu não tenho vontade de falar, não tenho vontade de comer, não tenho vontade de sorrir, não tenho vontade de brincar, não tenho vontade de ouvir ninguém. Eu não tenho vontade mais de nada. E eu tenho que tirar uma força, sabe? Que vem de Deus. Que Deus até aqui foi a minha força. Eu tenho que tirar essa força para continuar cuidando do meu filho. Porque enterrar uma mãe não é fácil. E tem horas que eu não acredito, sabe? Porque ela ainda tá tão presente, tudo tão presente ainda na minha vida, sabe? Que quando eu olho os vídeos dela, foto, não acredito. Eu ainda não acredito que eu passei por isso tudo. Na verdade, eu passei por um terremoto, por um furacão na minha vida. Foi muitas coisas em pouco tempo. Espero que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus me dê ânimo, me dê força, porque eu não queria nem mais gravar aqui. O luto é sofrido demais, é doloroso demais. Eu sinto dor na alma, eu sinto uma frieza por dentro. Nada passa a ter sentido mais. Saber que que eu não vou mais receber um telefonema, uma palavra, um abraço. E saber que não vai ter mais isso. E hoje eu me encontro assim, sabe? Fria por dentro. Sem vontade nem de estar aqui, né? Porque isso aqui na verdade é tudo ilusão. Nossa vida é tudo ilusão. A gente trabalha, a gente cansa, a gente se mata, né, de trabalhar. Pra quê? Nada aqui é nosso, né? Temos certeza disso. Nada aqui é nosso. Isso aqui é tudo ilusão. A gente tem que lutar pela nossa salvação, gente. A gente tem que se apegar a Deus, porque isso aqui não importa, sabe? Tem gente que briga por bens materiais, por coisas. E nada aqui é nosso. Tudo é emprestado. Na verdade, a gente paga para viver, né? A gente paga para comer, a gente paga para se vestir, a gente paga tudo que a gente tem, porque nada é nosso. E hoje você está aqui e amanhã você vai e as suas coisas são dos outros, que muitas das vezes nem batalharam para ter e vai ter, né? E as nossas coisas ficam para os outros, é simples assim. Sabe, gente, parem de brigar por coisas. Isso aqui não vale nada, essa vida da gente não vale nada. Eu sempre tive muita fé em Deus, né? E nada vai me separar do amor de Deus, nem a morte.
Então hoje o que me conforta é saber que minha mãe não está mais doente, não tem mais doença, não tem mais dor, sabe? O que me conforta é isso. E que breve eu estarei perto dela, eu a verei novamente, né? Porque a nossa vida não termina aqui. O nosso corpo é emprestado. O nosso corpo é emprestado. Então, tem tanta gente mesquinha nesse mundo que briga por coisas e as coisas vai ficar aí, vai ficar na terra. A gente tem que priorizar o momento, sabe? Tá com vontade de dizer que ama, fala. Tá com vontade de visitar, visite. Tá com vontade de comer alguma coisa gostosa, come. Tá com vontade de comprar uma roupa nova, compre, porque amanhã pode não ter tempo, né? Ou Jesus volta logo ou ele te leva. A verdade é essa. Ou ele te leva. Então, deixa as brigas de lado, deixa o orgulho de lado, o egoísmo. Viva, viva. A gente tem que viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Eu sei que essa é uma fase da minha vida, não sei se vai passar, eu acho que nunca mais eu vou ser a mesma pessoa, até pelo que eu vivi com ela aqui, porque só eu e ela e Deus sabe o que eu passei aqui com ela, na verdade. Quando não tinha forças físicas, mas eu consegui, Deus me sustentou. Na última semana eu fiquei 48 horas sem dormir, que ela gritava de dor. E passei por momentos assim, surreal com ela. Além dela, né, o Davi gritando o tempo inteiro, porque o Davi ficou super agitado. E eu tendo que muitas das vezes segurar ele para ele não gritar, para não incomodar ela, porque a dor é imensa. E nesse momento eu fico no vazio, tudo passa a não ter mais sentido, né? Hoje eu me pergunto, para quê? Para que isso? Para que? Na verdade, tudo é vaidade. Tudo nessa vida é vaidade. A gente tem que se apegar a Deus, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. Sem Ele eu não conseguiria. Nada do que eu fiz, sem Ele eu não conseguiria, sabe? Ele me sustentou, Ele me capacitou para essa missão. E é isso, né? Vamos viver um dia de cada vez. Acho que a dor nunca vai passar. Eu acho que cada dia está sendo pior para mim. Todos os dias, desde quando ela se foi, eu sonho com ela. Eu queria só mais um momentinho com ela, sabe? Mas meu coração fica leve porque eu falei e eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Várias vezes eu abracei, eu dizia que amava, que eu estava aqui e ela reconheceu. A minha mãe em nenhum momento murmurou. Nenhum momento murmurou da doença. Reclamou. Ela só tinha medo de sofrer. De sentir as dores, de sofrer no hospital. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus tem um propósito para cada vida. Não adianta eu ficar questionando. Eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? E tentar me reerguer, tentar levantar e continuar a minha vida. Porque o que eu vivi, o que eu passei, foi surreal demais, sabe? Surreal demais. Coisas que não valem nem a pena comentar aqui. Vou deixar um vídeo agora no final dela. E vou encerrando por aqui, meninas. Até o próximo vídeo.